O Evangelho segundo o Espiritismo para infância e juventude. Ilustrações Mário Roberto da Silva, editora Mundo Maior. Diretoria editorial Onofre Anchifero Batista, editor Antônio Ribeiro Guimarães. Adaptação de texto Eurípides dos Reis. Revisão Vanderlei Batista, diagramação Leonardo Lopes. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Deus, nosso Criador, nos enviou 3 revelações. A primeira foi trazida a nós por Moisés. A segunda foi a revelação de amor que Jesus ensinou e vivenciou, servindo como exemplo para todos nós. A terceira revelação é a doutrina espírita, que veio ajudar a nossa evolução, nos esclarecendo sobre a existência, a comunicatibilidade entre os 2 planos e a imortalidade da alma. Revelações de Moisés, do Cristo e do Espiritismo. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. São eles: primeiro, só existe um Deus. Ame a Deus e não as imagens que representem outros deuses. Segundo, não fale o nome de Deus em vão. Terceiro, santifique o dia de sábado. Quarto, respeite e ame seu pai e sua mãe. Quinto, não mate. Sexto, seja fiel a quem ama. Sétimo, não roube. Oitavo, não minta nem acuse ninguém. Nono, não deseje o que não é seu. 10º, não queira demasiadamente coisas materiais. Sim, meu amigo, meu amiguinho, Moisés era o líder de um povo indisciplinado. Além das leis morais, teve de criar outras para conseguir que as pessoas vivessem em paz. Ele precisou dizer que as novas leis tinham origem divina para que o povo as respeitasse. Muitas delas valeram somente para aquela época e depois foram ajustadas para o nosso tempo. A lei mosaica praticamente ordenava o que não deveria ser feito. O Cristo. Jesus Cristo não veio destruir as leis morais dos 10 mandamentos, mas muitas das leis criadas por Moisés foram se modificando com o passar do tempo. O Cristo foi claro ao dizer, abre aspas, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fecha aspas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Jesus ensinou que para cumprir as leis de Deus era necessário respeitar os nossos semelhantes e que não existe só esta vida. Também prometeu que novos esclarecimentos viriam para a humanidade. Espiritismo. O Espiritismo vem mostrar à humanidade a existência do mundo espiritual, suas relações com o mundo em que vivemos, ou seja, o mundo material. Com a doutrina espírita, podemos entender os fenômenos que são naturais, mas devido à nossa ignorância, pensamos que são coisas sobrenaturais. A aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são a base do progresso do ser humano. A ciência ensina as leis do mundo material. E a religião? A religião revela as leis do mundo moral. Uma ajuda a outra. E a proposta do Espiritismo é que as duas caminhem juntas, sem conflitos. A ciência deve considerar e observar o elemento espiritual. E a religião, conhecer a ciência e acompanhar o progresso dela. Capítulo 2.
meu reino não é deste mundo. Disse Jesus, abre aspas, meu reino não é deste mundo, fecha aspas. Falou também, eu vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33 a 37. A vida futura. Jesus nos conta sobre a vida futura e ensina que somos imortais. A experiência que vivemos nessa vida material é uma passagem para chegarmos à vida espiritual, que é eterna. Isso permite que avaliemos bem nossos interesses aqui na Terra. Claro que se aqui estamos é para aprendermos alguma coisa e usufruir dos bens materiais, desde que não façamos disso nosso único objetivo. Ao desencarnarmos, nada levaremos, a não ser as nossas conquistas morais, que são as boas ações, os bons pensamentos, etc. Atualmente somos seres humanos em evolução, mas chegará o dia em que nos tornaremos espíritos puros, à semelhança de Jesus. E para que isso seja possível, devemos seguir as leis de Deus, que são as leis naturais. A realeza de Jesus. Jesus é o mais perfeito espírito que esteve na Terra. Sua mensagem ilumina a humanidade. Os seus ensinamentos e exemplos servem para todos, para todo o tempo. E isso faz de Jesus um ser superior a qualquer outro que aqui esteve. Maior que qualquer rei. Mas como bem disse ele, abre aspas, o meu reino não é deste mundo, fecha aspas. Encontramos essa citação em João, capítulo 18, versículo 36. Sua realeza é firmada nos valores eternos da vida. O ponto de vista. Quando o ser humano entende que, apesar da vida material ser importante, a vida espiritual é o destino de todos, ele modifica seu ponto de vista sobre os valores da vida terrena. Aos poucos, vai entendendo que os desafios são, na maioria das vezes, oportunidades de aprimoramento. Embora deva aproveitar essas oportunidades, até mesmo para ser útil ao seu próximo, ele aprende que essas coisas não são as mais importantes. Quem desconhece a existência de uma vida além deste mundo, corre o risco de só pensar em ganhar dinheiro. Só pensa em si. Não se preocupa com aqueles que passam por necessidades maiores. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse Jesus, creia em Deus como também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. João, capítulo 14, versículo 2. Diferentes estados da alma. A casa de Deus é todo o universo. As diversas moradas que Jesus falou são os diversos mundos que circulam no cosmos, onde os espíritos desencarnados podem encontrar abrigo e proteção para continuarem a seguir o seu processo de evolução. Tudo na justa medida. Há lugares sombrios que atraem os espíritos infelizes, castigados por remorsos. Assim como também existem planetas de luz resplandecente, povoados por espíritos felizes, por serem afetuosamente bons. Diversas categorias de mundos habitados. Os espíritos ensinaram que existem diversas moradas além do planeta Terra, cada qual muito diferente da outra. Há mundos para os espíritos bons e existem mundos para os espíritos ainda em estágio no mal. Tudo de acordo com seu grau de evolução. Porém, ninguém fica para sempre no mesmo planeta. À medida que formos evoluindo, tanto na inteligência quanto nos sentimentos, vamos mudando de mundo,
Passamos para outro, depois outro, até ficarmos com os espíritos puros e não mais precisarmos reencarnar em corpos densos, como os que temos atualmente. Destino da Terra e causa das misérias humanas. Ouvimos notícias, não é? São mostradas pelos meios de comunicação. Muitas maldades, doenças e desgraças. Isso nos faz concluir que o ser humano é ruim. Ao pensarmos assim, estaremos fazendo um julgamento precipitado. É certo que sempre encontraremos problemas, mas existem pessoas boas no mundo. E existirão mais, assim que o nosso planeta se transformar num mundo melhor. Não podemos nos esquecer também que se encontra na Terra uma pequenina parte do tanto de gente que habita o universo. Gente espalhada por diversos mundos, muito além da nossa imaginação. Existem seres inteligentes e mais evoluídos em outros planetas. Mundos superiores e inferiores. O que é superior para um poderá ser inferior para o outro e vice-versa. Não podemos nos esquecer que Deus é justo. Faz tudo na medida mais adequada para cada um de nós. Somos aprendizes. Antes de aprender a falar, somos obrigados a balbuciar palavras. Antes de andar, precisamos engatinhar e assim por diante. Em um mundo, poderemos sofrer por agir egoisticamente. Em outro, aprenderemos a ser tolerantes, passo a passo, rumo à sabedoria. Por essa razão, pergunto-lhes, abre aspas, o que é superior e o que é inferior? Fecha aspas. Depende da capacidade de cada um. É como os degraus de uma escada. Nenhum degrau é mais importante do que o outro. Todos o são, pois sem os primeiros nunca poderemos chegar ao alto, isto é, elevar o nosso espírito. Mundo de expiações e de provas. A Terra é um mundo de cumprimento? Cumprimento de penas? O que você acha, meu amiguinho? Sim, em parte sim, pois aqueles que agem equivocadamente sofrem muito. Porém, a vinda de Jesus nos mostra que a Terra é como um campo fértil para o cultivo do amor. No meio de tantos espinhos, podemos encontrar almas abençoadas. Deus nos concedeu a oportunidade de viver neste mundo desafiador para que pudéssemos, com o nosso esforço, lutar pelo bem, purificando o espírito e assim promover a evolução do planeta. E como fazemos isso? Procurando entender o grau de maturidade de nosso semelhante. Se assim agirmos, estaremos construindo a possibilidade de vivermos em um mundo melhor, onde poderemos sentir a verdadeira felicidade. Mundos regenerados. Se sofremos aqui na Terra, há mundos que são intermediários entre os de expiação e aqueles onde existe uma relativa felicidade. São os chamados mundos regeneradores. Mundo esse onde a alma poderá encontrar paz, repouso, para curar as suas feridas e se arrepender por ter sido má, egoísta, intolerante e vingativo ou vingativa. Neste mundo, o homem ainda é carnal, portanto está sujeito às angústias provocadas pelos desejos, mas em um grau de intensidade bem menor do que na Terra. Mais suportável por estar aflorando a consciência para a prática do amor, então desapegado. E é por essa razão que lá não existe ainda a verdadeira felicidade, e sim o seu despertar. Progressão dos mundos. É desejo de Deus que tudo progrida. O ignorante progredirá para a sabedoria, o mal para o bem, o raivoso para a docilidade, o miserável para o valoroso. O mesmo se dá com os mundos. Evoluem na mesma medida que evoluem os seres inteligentes que neles habitam. Tudo segue em frente, mas precisamente para o alto,
num esforço perpétuo rumo ao amor criado por Deus. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ressurreição e reencarnação. Nem tudo Deus deixa claro para seus filhos. O conhecimento sempre é dado na medida da maturidade de cada um. Por essa razão, os antigos tinham vaga noção de como se dava a ressurreição e a reencarnação. Conhecimento revelado com o surgimento da doutrina espírita. Aqui a religião estabelece comunhão com a ciência no esclarecimento das coisas divinas. À luz do Espiritismo, a leitura do Novo Testamento se tornará reveladora e muito mais significativa. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. O amor atravessa as fronteiras das experiências terrenas. Parentes, amigos, numa existência o serão em outras. Encontros amorosos se darão nos diversos mundos. Famílias permanecem unidas no afeto simpático que as une. Irão se reencontrar ao longo de reencarnações, como amigos que se encontram após uma longa viagem. O pai pode voltar filho do atual filho, a mãe, neta da avó, o amigo, esposo da tia. E aqueles que estiverem distantes, mesmo assim, estarão unidos pelo pensamento fraterno. Limites da encarnação. Os limites da encarnação são os limites do corpo. Ao vivermos no mundo terreno, temos o corpo como uma espécie de prisão que diminui em muito a nossa sensibilidade. O espírito, ao encarnar, ganha um corpo apropriado, a natureza do planeta em que habitará. A pele pode ser mais grossa ou delgada, mais porosa ou lisa, porém a evolução faz com que esse revestimento, ao longo da existência, vá se depurando, até que se torne diáfano, quase fluido. Necessidade da encarnação. O corpo impõe limites ao espírito, e os limites são uma poderosa ferramenta para a evolução. O espírito não sente fome, mas o corpo sim. Portanto, controlar a gula é uma conquista. Como é uma conquista aprender a controlar a violência, o ódio, o ciúme, o egoísmo e o preconceito. Por essa razão, Deus nos confiou tal desafio, para que aprendêssemos na imperfeição a buscar as virtudes em vez dos vícios, trilhando o caminho do amadurecimento, que levará então à perfeição. Não importa se somos ricos ou pobres, o que vale é amar e ser amado. Isso dinheiro não compra, muito pelo contrário. Tem um poder muito grande de atrair pessoas interesseiras, ambiciosas. Por essa razão, Jesus só tinha como patrimônio seu profundo amor à humanidade. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, disse Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados famintos e sedentos pela justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Justiça das aflições. Jesus promete que o sofrimento terreno será recompensado em outras vidas. O sofrimento, porém, tem muitas faces. Ao rico,
que sofre por ser órfão ou por não ter a confiança do que dele se aproximam. Isso se dá por ganância. Por outro lado, há o necessitado que sofre, que pode sofrer pelo desamor dos pais, pelo preconceito. Na verdade, centenas de livros não seriam suficientes para descrever todo e qualquer tipo de desafio humano. O fato é, cada pessoa tem os seus problemas. Não são maiores nem menores que a dos outros. Temos de sobreviver. Temos de sobreviver a eles, agradecidos pelo fato de serem reveladores. O sofrimento é um instrumento que nos leva à reflexão e também ao amadurecimento. Somos únicos com a nossa dor. Porém, a cura universal para todos os males tem um só nome: amor. Causas atuais e anteriores das aflições. Sofremos pelo que fizermos nesta ou em outras reencarnações. A dor das maldades cometidas ao longo da existência lateja em nosso coração, sempre. Isso até que o mal seja reparado com a mudança do nosso comportamento. Parar de brigar por bobagens, não sentir ódio dos outros por motivos fúteis, ajudar ao próximo com carinho, arrepender-se admitindo a própria culpa, ser humilde e educado, respeitoso com todo aquele que se aproximar, pouco importando sua condição social. Se você tem mais, divida com quem não tem, pois agindo dessa maneira estará seguindo as leis de Deus, estará praticando o amor ao próximo, também ensinado por Jesus, e todas as dores do coração que carrega nessa vida, como de outras, serão pouco a pouco purificadas. Esquecimento do passado. Ao nascer, não nos lembramos nada do que fomos em outras reencarnações. Graças a Deus. Já pensou se lembrássemos que fomos tiranos, assassinos, cruéis? Seria um peso terrível. O renascimento nos dá nova oportunidade. Se formos ruins, poderemos pagar nossa conta, aprendendo a nos tornar amorosos. O pai carinhoso de hoje pode ter sido aquele o qual fizemos sofrer. Portanto, devemos tratá-lo com respeito, com carinho. Pois se assim fizermos, ao término desta vida terrena, ao voltarmos à condição de espírito e nos lembrarmos de que num passado longínquo tivemos falhas também, florescerá o pensamento de que na vida recém-terminada praticamos muito a bondade. O sofrimento então será bem menor e diminuirá cada vez mais conforme as nossas ações nas reencarnações futuras, com fraternidade e justiça. Motivos de resignação. Quando estamos aprendendo alguma coisa, podemos passar por sofrimentos. Por exemplo, se sabemos que um cão vai nos morder e mesmo assim lhe estendemos a mão, a dor que sentiremos servirá de lição. Não podemos esquecer que ao nascer recomeçamos o aprendizado. Cairemos ao tentar andar, ou levaremos um choque se por curiosidade colocarmos um grampo lá no buraco da tomada de energia elétrica. Por tudo isso devemos entender, aceitar de bom grado o sofrimento causado por nossos erros, pois isso faz parte da vida. Aprender com eles, para não voltar a repeti-los. Se então, por ignorância, agimos de maneira violenta, isso é um erro. Em vez de brigar, converse. Em vez de odiar, ame ao próximo, como a si mesmo. Em vez de agir egoisticamente, dê aos outros mais necessitados parte do que tem. Tais mudanças de hábito irão, ao longo do tempo, fazer com que o sofrimento diminua e a felicidade ilumine a sua alma. Pois disse Jesus: bem-aventurados os aflitos,
pois eles serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Bem, meus irmãos, agora vamos para um outro capítulo. Um capítulo muito forte e preciso que você preste bastante atenção. O suicídio e a loucura. Calma e resignação tornam nossa vida mais serena. Porém, um homem que se atormenta pelos erros cometidos, não conseguindo aprender com eles, sem consciência de que são importantes instrumentos de amadurecimento, ao acumulá-los, enlouquece. E conforme a loucura aumenta, a dor tamanha os faz pensar em fugir da vida, em morrer, consumindo-se em ódio, em rancor. O espírito vai afundando na dor, até que mergulhe na mais profunda solidão. O desesperado enxerga no suicídio o fim dos seus tormentos. Pura ilusão. A única alternativa para se livrar do sofrimento é uma só: amar. Ensinou-nos Jesus. Amar. Saia por aí praticando o amor fraterno, que irá receber como pagamento sorrisos e gratidão. Tanto que a vida resplandecerá e a felicidade surgirá no horizonte de um futuro promissor. Acredite, meu irmão. Acredite, meu amigo. O amor é a resposta para tudo, para todos, para todas as dores, para o pobre, para o rico, para o forte, para o fraco. Tudo passa. Confie. O mal e o remédio. Diante do mal, o remédio vem do alto, o amor de Deus. Portanto, tenha fé na espiritualidade. Ela virá em seu socorro, oferecendo-lhe sempre soluções. Para isso, terá de praticar a máxima do Cristo: ame ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Melhor caminho não haverá para o início de uma nova e prodigiosa experiência. A felicidade não é deste mundo. Ninguém é feliz somente porque é jovem. Ninguém é feliz porque é rico ou porque é pobre. Ninguém é feliz porque tem poder. É feliz, sim, aquele que se ama, que ama o semelhante, devotando a vida ao auxílio do próximo, consciente de que a vida terrena é apenas parte de uma vida maior, que se estende por mundos inimagináveis. Perda de entes queridos, mortes prematuras. Dói muito. Dói muito para um pai ter que sepultar seu filho. O mais jovem morrer antes do mais velho parece uma injustiça divina. Tal pensamento é ignorância. O sofredor ignora que a morte terrena nada mais é que um fragmento de uma existência eterna, na qual viver e morrer ocorrem todo o tempo. O espírito reencarna por um tempo num corpo, para depois abandoná-lo. Instruído de novas provas, volta a reencarnar para novo período de aprendizagem terrena. A compreensão dessa verdade alivia muito nosso sofrimento diante de uma morte, principalmente de uma morte prematura.
O que devemos evitar é julgar a Deus, pois o que sabemos dos desígnios divinos? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando morre um homem bom, sempre tendemos a pensar da seguinte maneira: tanta gente ruim neste mundo e logo agora tem que morrer um homem bom? Por que Deus não levou um malfeitor? E a resposta a essa pergunta é: o malfeitor ainda tem muito o que fazer neste mundo para redimir seus deslizes, enquanto o homem bom já cumpriu a sua tarefa. O fato que devemos ter em mente é: Deus é justo e faz o que deve ser feito, independentemente de nós, de compreendermos ou não. É na nossa visão limitada. Desconhecemos esse funcionamento que ocorre das leis de Deus. Os tormentos voluntários. O homem busca a felicidade. Geralmente ele crê que um belo carro, uma casa espaçosa e confortável, juntamente com muito dinheiro, lhe trará a felicidade. Porém, este é o mais puro engano. A felicidade está dentro do coração, na capacidade, mais uma vez repetimos, de amar. Mas, ignorante disso, os tolos se esforçam muito para enriquecer, gastando o precioso tempo de que dispõem para trabalhar. Trabalhar como loucos, em vez de cultivar o convívio com seus familiares e amigos. Resultado disso, mesmo morando em uma casa confortável, o pai mal fala com os filhos e com a esposa, sendo alvo de inveja daqueles que têm menos, ao mesmo tempo em que sente inveja daqueles que têm mais que ele. Uma comédia de erros. Esforço gasto inutilmente para se construir um patrimônio que não pode ser levado pelo espírito ao desencarnar. A riqueza maior que vale em todos os planos e mundos é uma só. Repetimos: o amor. A verdadeira desgraça. Para o ser humano, a desgraça está presente na miséria, está presente na fome, no ódio, na violência e no desamor. Mas a verdadeira desgraça está na irresponsabilidade das atitudes que fazem os outros sofrerem. Desgraça, portanto, é bater numa pessoa mais fraca que você. É ofender alguém por ela ser feia aos seus olhos. É estar em situação de pobreza, falar errado, ter uma religião ou pensar de maneira diferente da sua. A desgraça está no ato de agir preconceituosamente, no desejo de vingança, no ciúme, na inveja e no orgulho. A desgraça está também na insensibilidade de julgar o outro como se nós não tivéssemos erro algum. A melancolia. Você sabe por que às vezes nos sentimos muito tristes, sem nenhum motivo aparente? É porque o espírito chora por se ver numa prisão. Seu próprio corpo, ele que aprecia a liberdade de viajar pelos diversos mundos, distante das correntes dos desejos terrenos, no entanto, vê que seus esforços para tentar escapar deste calabouço orgânico é inútil. Então sente um cansaço que dá infelicidade. Não devemos nos deixar abater por esse sentimento. Temos uma missão a cumprir aqui na Terra, tarefa que nos fará amadurecer em amor e fraternidade. Portanto, quando o desânimo se aproximar, levante a cabeça, sorria e encontre forças para superá-lo. Tenha ânimo para viver uma vida digna. Provas voluntárias. A verdadeira tortura. O que você faria se estivesse dentro de um buraco? A resposta é evidente. Fará um esforço enorme para sair dele, não é? O mesmo se dá com as nossas provas e expiações.
Disse Jesus, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Fecha aspas. Encontramos essa citação em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Disse isso porque podemos conferir na prática que a resposta ao sofrimento é o amor. O que devemos fazer para harmonizar nossas provas é amar e praticar a fraternidade. A resolução de todos os males é óbvia. Se sente ódio, procure amar. Se deseja vingança, perdoe. Se age egoisticamente, doe. Se é violento, reflita. Se é ciumento, confie. Pois o que é fraternidade? O perdão, a doação, a consideração, a confiança, senão os queridos filhos do amor. Viva motivado pelo coração, pois se não o fizer, mais sofrimento atrairá para você, além de aumentar ainda mais as provas que terá de cumprir. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Devemos dar de comer a quem tem fome? Estender a mão àqueles que nos pedem auxílio? Perdoar aquele que se arrepende por terem feito-nos sofrer? Devemos amar os desamparados? Claro que sim. A resposta é sempre. Nosso planeta é um mundo de expiação e de provas. E isso não deve ser para nós um obstáculo. Devemos lutar para modificar as situações, fazer o possível para atenuar o nosso sofrimento e de nossos semelhantes também. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Se nós não somos donos nem das nossas próprias vidas, como podemos pensar que temos o direito de tirar a do próximo? Por mais que ele esteja sofrendo, devemos confiar em Deus, sabendo que todos temos um planejamento feito antes do renascimento. Ele sabe o que faz. Se for a vontade do Altíssimo que o enfermo fique curado, isso acontecerá mediante o merecimento de cada um. Caso contrário, deixará tudo como está. Ainda não entendemos a sabedoria divina. A única certeza que temos é que o destino de todo homem é um dia alcançar a felicidade. E ponto final. Sacrifício da própria vida. O ser humano não deve buscar a morte em hipótese alguma, pois indiretamente estará cometendo o suicídio. Devemos sim lutar para que as leis de Deus sejam cumpridas. Não deve temer a morte, até porque, de fato, ela não existe. Proveito do sofrimento. Ver um deficiente, por exemplo, se esforçando para concluir uma faculdade, entrar no mercado de trabalho tão competitivo, desejando posições de destaque, é edificante. Melhor exemplo não há de que o sofrimento alheio pode ser para nós uma fonte de sabedoria. Capítulo 6. O Cristo Consolador, o jugo leve. Disse Jesus, abre aspas, vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus nos ensinou a lidar com nossos sofrimentos, provocados pelas misérias, decepções e perda de entes queridos, para agirmos em concordâncias às palavras proferidas pelo Cristo. É necessário a fé, é necessário o amor, é necessária a fraternidade. Convenhamos que tal jugo é por demais leve, não acham? O Consolador prometido. Disse Jesus, abre aspas, se me amais, guardareis os meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai,
E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. Dito e feito, apresentou-se para nós o Espírito da Verdade. Seu nome, Espiritismo. O Espiritismo mostra que a existência vai além desta vida. Somos responsáveis pelo que fazemos. Os enganos anteriores deverão ser liquidados. Nada ocorre por acaso. Se hoje sofremos é porque um dia fizemos sofrer. E para que a corrente da dor seja quebrada, o sofrimento nos faz compreender que o amor cura todos os males, nos abrindo um caminho de fé e também de esperança. Advento do Espírito, verdade. Acima de todos nós existe Deus. Devemos procurar dele nos aproximar, cumprindo suas leis. Se sofremos, ao lado do Pai encontraremos o amor que nos reconfortará. Agora, se a espiritualidade superior tem por nós um carinho infinito, devemos tentar imitá-los, amando os nossos semelhantes. Portanto, é de se esperar do ser humano que tem fé a prática da fraternidade, tanto vivendo a vida terrena como a vida espiritual. Ou seja, os espíritos devem ajudar os homens, como os homens devem auxiliar os espíritos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Disse Jesus. Abre aspas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Para Jesus, os pobres de espírito são as pessoas humildes, ou seja, os seres humanos que têm consciência de que os talentos que possuem são uma dádiva divina. O belo deve agradecer a sua beleza. O inteligente deve agradecer a sua inteligência. O rico deve agradecer a sua riqueza. E também o pobre deve agradecer por estar vivo. E que apesar da pobreza tenha a oportunidade de aprender que a maior de todas as riquezas é o amor. É uma bobagem se entristecer por não possuir bens materiais, que permanecerão na terra após sua morte e que não terão nenhuma utilidade no mundo espiritual. Aquele que se acha superior, melhor que os outros, por ser belo, inteligente ou rico, é um tolo. Aquele que se elevar será rebaixado. Humildade é sinônimo de respeito. Ganhamos a vida de presente. Por essa razão, devemos honrá-la, cumprindo as leis de Deus. Devemos ter em mente que somos muito pequenos, um grão de areia, perdido numa praia. Mas se nós nos conscientizarmos da nossa pequenez, depositando fé no Senhor, aos seus olhos nos tornaremos gigantes. Joguemos no lixo o orgulho, a ambição desmedida, para, como formiguinhas, fazermos a nossa parte. O esforço pessoal de amar fraternalmente, somado a de muitos, terá o poder de mudar o mundo, tornando um lugar melhor para se viver.
o orgulho e a humildade. Há muita pobreza no mundo. Por essa razão, é bastante comum ver as pessoas que possuem muitos bens achando-se melhores que as outras. Porém, perguntou-lhes, abre aspas, conhece alguém que seja mais rico que Deus? Fecha aspas. Se o Senhor ama a todos igualmente, o que devemos pensar daquele orgulhoso que se julga superior? A resposta é uma só, abre aspas. Um infeliz que se esconde atrás da riqueza e da alma enfraquecida, fecha aspas. Riqueza maior é aquela almejada em todo e qualquer mundo existente. A moeda usada por Deus é o amor. É o único patrimônio de real valor que podemos carregar em nossos corações, existência afora. Missão do homem inteligente na Terra. Inteligente é o homem que tem como missão na Terra seguir as leis de Deus. Capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus. Abre aspas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 8. O coração puro é aquele que não se deixou contaminar. Não se deixou contaminar pelos vícios de uma educação que valoriza o egoísmo, com ensinamentos do tipo: os fins justificam os meios, ou um mestre nunca deve ensinar tudo o que sabe aos seus discípulos, ou mesmo antes ele do que eu, lá. Pessoas que pensam deste modo colocam em segundo plano a prática do amor. Pensam, antes de tudo, nelas próprias. Por essa razão, Jesus disse, abre aspas, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Fecha aspas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Isto porque as crianças ainda não conhecem as maldades do mundo e, em sua inocência, amam indiscriminadamente. Pena que, com o passar do tempo, vão ouvindo dos adultos coisas assim. Não quero te ver brincando com aquele menino sujo, maltrapilho. Não empreste seus brinquedos para os outros, porque eles vão quebrá-los. Porém, os pais bondosos, que ensinarem a seus filhos a amar o próximo, estarão ao mesmo tempo aproximando-os de Deus. Pecar por pensamento. Adultério. Devemos aprender a controlar nossos pensamentos. Muitas vezes, pensamentos que nos atormentam podem se transformar em ação. Portanto, se você quer cortar o mal pela raiz, tenha domínio sobre aquilo que passa por sua cabeça. Para os espíritos, o ato de pensar é sinônimo de agir. Não podemos nos esquecer que só aqueles que são imperfeitos têm maus pensamentos. Já aquele que evolui em bondade amorosa vai purificando os pensamentos, não desejando nada daquilo que não lhe pertence. Não sente inveja, não é egoísta, muito menos ciumento. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Quantas vezes vemos uma pessoa de mau caráter elegantemente vestida, parecendo artista de cinema? Para Deus isso é importante? Olhe, o mais importante é o que de fato está na alma de cada um, pois o hábito não faz o monge, e sim seu comportamento digno e honrado. Por essa razão, devemos nos esforçar para purificar nossas atitudes, sendo bondosos e fraternos. Escândalos.
Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Escândalo é aquilo que choca. Um homem aparecer nu numa cerimônia de casamento ou um familiar pego num ato de roubo são exemplos de escândalos. Porém, um homem anseia por comportamentos dignos, mesmo que não os pratique. Por essa razão, se escandaliza quando alguém faz o mal. Choca o ato assassino, choca o crime bárbaro, choca a ofensa a Deus. E é bom que assim seja, para que os homens compreendam e sintam-se intimidados ao agir contra as leis do Senhor. Pois da mesma forma que aquele que age mal deve ser punido, devemos vigiar os vícios que possuímos, escondidos lá dentro do nosso coração. Quando se manifestarem, devemos agir implacavelmente, eliminando-os, para que não sejamos motivos de escândalo. Deixai vir a mim os pequeninos, disse o Cristo, abre aspas. Deixai vir a mim as criancinhas, fecha aspas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Tal chamado serve para todos aqueles que cultivam a pureza do amor incondicional. Aquele amor incondicional, fraterno e solidário. Mesmo tendo 5, 15, 50 ou 80 anos ou mais. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Diante do cenário de um campo de batalha, há aqueles que enxergam a tristeza da morte, como aqueles que enxergam a esperança dos sobreviventes que aprenderam a reconstrução do mundo. Bem-aventurado o cego que não enxerga a maldade, pois está muito mais preocupado em praticar o bem. Em vez de choro, a alegria por estar servindo, por estar vivo, para glorificar a Deus, batalhando corajosamente para extirpar todo o mal que o atormenta. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Injúrias e violências. Disse Jesus, abre aspas. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Doce é o perfume de uma flor, é o carinho da mãe por seu filho, é do amor que Jesus nutre por nós. Por essa razão, diante da injustiça e da violência, devemos agir de maneira contrária. Porque, como diz o ditado, abre aspas, violência gera violência, fecha aspas. Em vez dela, devemos praticar a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. Pois se respondermos a uma provocação, seguindo a máxima, abre aspas, quem com ferro fere, com ferro será ferido, fecha aspas, não contaremos com o apoio de Jesus. Por isso, devemos crer nas palavras do Cristo. Os mansos possuirão a terra como o céu, e não tardará o dia em que do mundo será expulso todo o mal, e só florescerá a felicidade. A afabilidade e a doçura. O amor ao próximo tem 2 filhos benevolentes, chamados afabilidade e doçura. Porém, um homem danado como é, muitas vezes maldoso, finge ser afável, finge ser doce, enganando a todos. Por essa razão, devemos tomar muito cuidado. Não basta acreditar no sorriso simpático, nas palavras delicadas. Fiquemos atentos às atitudes de cada um.
Um gesto amoroso vale mais do que 1000 palavras. O amor sincero vem do coração e transborda na prática do dia a dia, e não simplesmente se manifesta em palavras jogadas ao vento. A paciência. O ser vivo sente dor. Já a pedra nada sente, portanto, benditos sejam as dores. As dores existem em razão da nossa imperfeição e para nos estimular a caminhar em direção àquilo que é saudável. Sim, as dores existem em razão da nossa imperfeição e serve para nos estimular a caminhar em direção àquilo que é saudável. E até que esse objetivo seja alcançado, muito tempo há de passar. Por isso devemos ter paciência. Paciência. O que quer dizer? Ciência da paz. Como a paciência está ligada à lei da caridade, devemos praticá-la. No lugar de ressentimento, vamos procurar perdoar para passar por tal provação de maneira mais branda. E assim, nosso amor estará sendo testado e a cada obstáculo transposto, mais perto estaremos da suprema felicidade. Obediência e resignação. A compreensão de que somos filhos de um Deus, possuidor de sabedoria infinita, exige de nós obediência às suas leis, uma vez que, por nós, o Senhor nutre profundo amor. Portanto, só deseja o nosso bem. Também devemos aprender a nos resignar diante dos sofrimentos. Pois como podemos saber da existência da alegria se não convivermos com a tristeza? A cólera. O orgulhoso se julga melhor que os outros. Quando se vê numa situação em que suas fraquezas florescem, diante da vergonha, se enfurece, encolerizado. Cego de raiva, parte para as ofensas, quando não para xingamentos, espalhando agressividade por todos os lados. Não podemos compará-lo aos animais, uma vez que os animais matam para se alimentar e também para sobreviver. E qual é a grande vítima do indivíduo raivoso? No fundo, é ele mesmo. A violência não leva a nada, só o arrependimento. O arrependimento de ter causado mal àqueles aos quais amamos. Pois quando a fúria desaparece, o que sobra a não ser a constatação de que agiu feito um tolo. Ver a dor dos parentes, amigos, faz nascer um sentimento de culpa. E esta culpa que o atormentará. Tudo isso devido a um acesso de loucura por ter tido o orgulho ferido. O bem foi deixado de lado para que o mal despertasse. Por isso vamos aprender a controlar o nosso ódio, dominá-lo, para que não venhamos a fazer coisas de que depois iremos nos arrepender. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, disse Jesus. Abre aspas. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Fecha aspas. Encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Misericórdia é um sentimento de compaixão pela miséria alheia, a solidariedade em relação à dor do outro. Só sente quem é pacífico. A maldade que o outro muitas vezes faz contra nós se dá devido à sua ignorância. E nós também somos ignorantes perante a sapiência divina. Imagine, se ele é por nós, por que não devemos imitá-lo, perdoando o irmão que está ao nosso lado? O ódio e o rancor são semelhantes sentimentos a uma âncora, isto é, só nos arrastam para o fundo. Aquele que perdoa
tem o seu espírito elevado. Reconciliar-se com os adversários. Ter inimigos nos tira a tranquilidade. Vivemos constantemente assombrados pelo fantasma de que a qualquer momento seremos atacados. Isso nos faz viver uma vida de desconfiança, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Pois da mesma forma que carregamos o amor para o além, o mesmo acontece com o ódio aos inimigos vingativos. A maior parte dos casos de obsessão se dá em função disso. Os inimigos que acreditamos terem ido embora sem que saibamos, vêm nos importunar com muita frequência. Para que possamos viver com tranquilidade, é necessário que reconheçamos nossos erros. E, quando isso acontecer, devemos tanto aprender a pedir perdão como a perdoar aquele que nolo pedem. Dessa maneira, estaremos interrompendo a formação de um círculo vicioso que poderá nos atormentar a existência fora, impedindo a nossa evolução. O arqueiro e a trave no olho. Disse Jesus, abre aspas, por que vês um arqueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Fecha aspas. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. É muito fácil ver o erro dos outros e não os nossos. Os outros veem os nossos, mas não veem os próprios. Parece incoerente, não é? Todo mundo se acha certo. Se as coisas permanecerem desse jeito, viveremos constantemente em guerra. Por isso devemos aprender a olhar no espelho e nos conscientizar de que somos ignorantes. Para aqueles assuntos nos quais somos ignorantes, devemos buscar a sabedoria, tanto na ciência quanto em Deus. E como Jesus nos orientou para amarmos o próximo, agindo dessa forma, logo nos tornaremos mais humildes e também pacientes. Não tardará o dia em que admitiremos, com muita tranquilidade, os nossos erros, sabendo que tal aceitação, de forma alguma, nos enfraquece, e sim nos fortifica. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós cometemos erros. É fruto da ignorância. Se nascemos sem nada saber, em algum momento da vida agiremos equivocadamente. Portanto, se é inevitável, também deverá ser a atitude de renovação. Reconhecer que por ignorância agimos maldosamente já é o suficiente para vermos que as fraquezas do outro, no fundo, são semelhantes às nossas. Se somos todos irmãos, tanto nas virtudes como nos vícios, como poderemos nos julgar capazes de condenar o outro? Pois aquele que condena também será alvo de condenação. Parece uma briga infantil. Portanto, com amor no coração, devemos buscar a tolerância, fazendo das leis de Deus a bússola para orientar nossa convivência com o próximo. Perdão das ofensas. Quantas vezes se deve perdoar alguém? Para Jesus, infinitas vezes. Até porque, quando amadurecemos, se alguém nos ofende, pouco nos importa. Abre aspas. O que o outro pensa é problema dele e não meu. Fecha aspas. Portanto, não devemos nos abalar. Se seguirmos as leis de Deus com amor no coração, teremos a estima do Senhor. E se estamos com Ele, estaremos protegidos. Perdoar nos fará muito bem. Melhor do que falar é dar o exemplo. Vamos esquecer aquilo que não nos edifica
e nos preocuparmos em ajudar o outro na tentativa incessante de construir um mundo melhor para se viver. A indulgência. O indulgente não repara nossas faltas. Na verdade, o indulgente não repara nas faltas alheias. Ele está muito mais preocupado em olhar fundo no coração das pessoas, procurando a bondade ali recolhida. Não é ele o propagador da fofoca que causa tanto sofrimento. Diante daquele que só enxerga o mal, ele prefere falar do bem que todos possuímos, pois tudo na vida tem dois lados. Se, por exemplo, você for roubado, agradeça a Deus por lhe dar forças para novamente adquirir o que perdeu. Se ficou doente, agradeça a Deus por ainda estar vivo. Como nos lamentar pelo que se foi, quando ainda muito sobrou? E assim acabamos o nosso livrinho, volume 1. Veja, meu amigo, a continuação no volume 2. Em breve estaremos com ele. Espero que você faça bom uso. E se te fez bem, indique a um outro amiguinho. Aprendamos com Jesus a sermos felizes, pois dores todos passamos. Procure não levar tudo para o coração. E assim você estará se poupando. O Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância e Juventude é a adaptação da obra de Allan Kardec. Apresenta a essência dos princípios da doutrina espírita em uma linguagem simples, com ilustrações interessantes, que vão facilitar a compreensão dos ensinamentos morais do Cristo. E, com seu conteúdo dividido em 2 volumes, a criança, o jovem compreenderão que estamos neste mundo para ser solidários e amar as pessoas, assim como Jesus, o amigo celeste, nos ensinou e sempre nos deu o exemplo. Um abraço bem apertado e até a próxima.